Fala, fala nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Flamenguista. Quero pedir para vocês, antes de mais nada, que se inscreve aqui no canal. Você que me acompanha aqui já faz um tempo, que se inscreva. Você que não é inscrito, que se inscreva, né? Dá o like no vídeo para estar ajudando o nosso trabalho e ative o sino de notificação para quando sair um vídeo novo você ser notificado do vídeo que saiu, né? Aqui com sempre muita seriedade, notícias confiáveis, de fontes confiáveis, notícia com muita seriedade e diariamente tem notícia aqui do Flamengo. A gente sabe aí que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, isso aí foi um golpe, né, para muitos torcedores, até mesmo para o técnico Renato Gaúcho. Ele tem feito algumas besteiras sim aí no time do Flamengo, escalando quem não tem que escalar, no caso do René. Era melhor o Ramon do que o René em alguns jogos. Poupando quando não tem que poupar, abrindo mão de um campeonato para focar em outro, cara. E o time e a torcida do Flamengo não tá acostumada a isso, cara. O cara tem que estar escolhendo o campeonato para poder jogar. Todo mundo sabe que o Renato entregou o cargo, né? Depois do jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense no Maracanã, em pleno Maracanã, o Flamengo pegou 3-0, né? Segunda vez que o Atlético elimina o Flamengo de competição, né? E ele entregou o cargo, né? Só que a diretoria não aceitou e conversou com o Renato. Ele deve ter se acalmado por lá e aí continua no cargo. Mas eu, Jonathan, não descarto uma possível mudança de técnico daqui para o final da Libertadores, porque se o cara entregou o cargo é porque ele não aguentou a pressão, cara. Ele não aguentou a pressão. Na primeira vez que a torcida, que a cobrança caiu de pau mesmo, na primeira eliminação de campeonato, o cara já chuta o balde, já quer deixar o time. E isso realmente, o cara não aguenta a pressão, não é psicológico. E todo mundo falando aí, Renato é boleiro, não sei o que, sabe lidar com o jogador, e não sei o que, e não sei o que lá, mas cara, não dá pra ver claramente que ele não tem a mente capacitada para treinar um time da grandiosidade como o Flamengo. Ele já jogou no Flamengo, foi campeão em 87 com a camisa do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Porém agora como treinador, vocês viram aí, né? A cobrança no Flamengo é grande, cara. Ele não aguentou a pressão e pediu para entregar o cargo. A diretoria que não quis entregar o cargo para ele. Até porque eu acho que também não vale. Deixa logo terminar a temporada, ver o que vai acontecer aí. De repente o cara começa a ter confiança de novo. Ele começou fazendo um bom campeonato, um bom início de trabalho, goleada, mas, cara, o cara não aguenta. O cara não aguenta a pressão. O cara não aguenta a pressão. O último time que ele treinou antes do Flamengo foi o Grêmio. O Grêmio não tem tanta pressão como o Flamengo, cara. Não tem. Não menosprezando o time do Grêmio, que também é um time grande, mas o Grêmio não tem uma pressão que o Flamengo tem. E aí o cara não aguentou a pressão e quis entregar o cargo. A diretoria que não aceitou. Porque também ia colocar quem, né? Colocar um interino, auxiliar o técnico, um técnico da base, eu sei lá quem. Pois é, nação, isso é complicado, viu? Se o Flamengo ganhar o Brasileiro, a Libertadores, vai ser realmente na capacidade individual dos jogadores, porque pelo técnico mesmo, cara, realmente eu acredito que não vai ter mérito. Vai ser como o Rogério Ceni, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Flamengo por causa da capacidade individual dos jogadores, mas ele tem que ir lá no Parque São Jorge, eu acho que é o CT do Corinthians lá, e apertar a mão do Cássio, porque no ano passado, né, o último Campeonato Brasileiro 2020/2021, o Cássio fechou o gol e não deixou o Internacional fazer nenhum gol, né? E, nação, está sendo aí noticiado por alguns sites aí, veículos de comunicação esportiva, alguns jornalistas já até citaram isso aí, que o técnico da seleção colombiana, Reinaldo Rueda, estava de volta ao Flamengo. Como assim estava de volta? Sim, para quem não sabe, para quem não lembra, em 2017 ele treinou o Flamengo, né? Ele treinou o Flamengo. Quando ele saiu, o Flamengo deixou o Flamengo em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E o Eduardo Bandeira de Melo tem até um vídeo, uma foto lá, ele saindo puto no corredor do Maracanã por conta disso.
e o Eduardo Bandeira de Mello e o outro lá, vice-presidente de futebol naquela ocasião, comemorando, porque o Flamengo estava na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Né? Que naquele início de reestruturação do Flamengo, ele participou como técnico do Flamengo em 2017. E ele estava sendo especulado aqui no Flamengo para assumir o lugar de Renato Gaúcho. Só que no momento ele treina a seleção colombiana. Né? Quando ele saiu do Flamengo em 2017, ele foi para a seleção chilena. Da seleção chilena ele foi para a seleção colombiana. Ele falava que era o sonho dele dirigir a seleção da Colômbia. Não sei porquê, não é nem uma seleção assim tão forte. Mas eu acho pouco provável que ele venha. Claro, ele pode vir? Pode vir, porque no futebol tudo pode acontecer. Mas ele que está jogando aí as eliminatórias da Copa, pode ir para uma Copa do Mundo, né? Pode disputar uma Copa do Mundo. Então eu acredito que nesse momento, pouco provável o Reinaldo Rueda assuma o Flamengo. Nesse momento, tá? Quem sabe depois, se ele não se classificar para a Copa do Mundo, eu nem sei se ele classificou ou não, nem sei como é que tá essa situação, porque eu não acompanho muito. Mas pode ser que sim. Mas no momento ele está jogando aí, acredito que o Renato ainda vai se manter aí até a próxima temporada. E na próxima temporada, em 2022, ele pode sair do Flamengo. Mas eu acho que pelo menos até o fim dessa temporada ele vai ficar. Mas, claro, tudo pode acontecer no futebol e trocar o técnico em Brighton aí praticamente uma final de Libertadores, às vésperas, né? Então, em relação ao Reinaldo Rueda, eu acho que muito pouco provável ele venha jogar no Flamengo, né? E, nação, uma coisa que também quero falar para vocês aqui é sobre o Atlético Mineiro, mais uma vez querendo causar, perturbando, sim, aí o Flamengo, né, querendo ter 10% de público no Maracanã no jogo de amanhã, né, no jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, né, e, claro, certamente o Flamengo não vai ceder assim tão fácil, né, que o Atlético coloque público dentro do Maracanã, até porque lá, se o Flamengo fosse jogar lá, ele não ia querer que o Flamengo levasse público, né? E eu não sei por que agora eles estão querendo isso, porque eles jogaram contra o Cuiabá, lá na casa do Cuiabá, e não quiseram público, né? E agora aqui no Flamengo querem público, né? Então vai entender. Sempre querendo causar. Quando é contra o Flamengo, ele quer realmente causar. Quer causar aí esse presidente do Atlético Mineiro. E em relação a Arrascaeta no jogo de amanhã, ele não vai estar em campo, tá? O Arrascaeta não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Ele que ainda não está 100% recuperado da lesão. Assim, eu acredito que ele poderia até jogar. Tem condições de jogar ali a metade de um tempo, ou o primeiro tempo, ou o segundo tempo, né? Mas seria no sacrifício. E ele não está 100% recuperado da lesão que ele teve. E aí o Flamengo achou melhor não relacionar ele para o jogo de amanhã e não escalar ele, então ele vai ficar de fora. Provavelmente ele vai estar assistindo o jogo da arquibancada, como quase todas as vezes o Arrascaeta, quando ele não está jogando, ele vai até o Maracanã quando joga no Rio de Janeiro e assiste o jogo, lá do camarote lá, que os jogadores têm lá direito a assistir jogo, né? E o Arrascaeta não vai estar em campo amanhã. E Davi Luiz provavelmente também não vai estar, né? Eu quero só que o seguinte, o departamento médico do Flamengo não autorize, Renato, não utilize o jogador se tiver meia bomba. Não utiliza. Porque depois quebra, vai igual acontecer com o Pedro. Jogou contra o Atlético Paranaense lá no jogo da ida lá na Arena da Baixada lá no Paraná. Inclusive fez o gol de pênalti. Mas aí depois, cara, estourou o joelho, teve que fazer uma cirurgia, pô. Aí depois o jogador estoura, quebra, é mais grave, aí fica muito mais tempo. É melhor o jogador desfalcar 2, 3 jogos do que desfalcar meia temporada. Ou desfalcar aí uma temporada inteira, como foi o caso do Thiago Maia quando se lesionou. Ficou praticamente aí 8 meses sem pisar dentro de campo. Ele que fez a cirurgia aí no tornozelo, parece, ou foi no joelho, não sei. Se você lembrar aí, eu no momento não estou lembrado, comenta aí se eu estou errado ou não. Eu sei que ele fez uma cirurgia e ficou 8 meses aí fora dos gramados, né? E aí é melhor que poupe, né? Deixe o cara se recuperar 100%, apesar que eles já estão treinando lá com bola e tudo, mas não está 100% ainda recuperado. Então espera o cara se recuperar completamente para poder relacionar ele e colocar esses caras para jogar. Que é no caso do Davi Luiz e do Arrascaeta. E ação, agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, 11h30, 10h30, teve a convocação da seleção brasileira. E
como o Marcos Braz tinha ido até a CBF pedir para que os jogadores do Flamengo não fossem convocados, né? E a CBF falou que não iria convocar nenhum jogador brasileiro, acabou convocando um, que é o goleiro lá do Grêmio, que é o não sei o que, Chapecó, Danilo Chapecó, Daniel Chapecó, alguma coisa Chapecó. Esse foi o único jogador convocado para a seleção brasileira. Mas no caso de Guilherme Arana do Atlético, Edenilson do Internacional, que vinha sendo convocado, o goleiro do Palmeiras, o Everton, e o Gabigol e o Everton Ribeiro não foram convocados. Então o Tite realmente cumpriu lá com a palavra da CBF, a CBF realmente cumpriu com a sua palavra e não convocou nenhum jogador assim tão importante. Convocou o goleiro do Grêmio, mas o Grêmio não disputa por nada, sendo briga para não cair, né? Então ele acabou convocando, acho que até para fazer testes, alguma coisa assim, mas no caso dos jogadores do Brasil, para essa convocação eles não convocaram, mas acredito que na próxima eles vão estar. Eles só não convocaram esse para não desfalcar os times aqui do Brasil, né? Principalmente o Flamengo, que está tentando brigar pelo título aí do Campeonato Brasileiro. E vai jogar amanhã, então se tivesse... vai ser contra o Atlético Mineiro, o líder, né? O Flamengo que trava uma queda de braço aí no título contra o Atlético Mineiro. E aí se tiver sem Gabigol e Everton Ribeiro, aí fica mais complicado. Se bem que Gabigol não tá jogando lá, essas coisas. Mas eu acredito que vai melhorar, gente. A gente tem que acreditar que vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Tá bom, nação? Essas foram as notícias de hoje. Se sair mais notícias aí sobre o Flamengo, a gente vai estar postando aqui vídeo de novo. Me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. É isso aí e saudações rubro-negras.